Mas a minha lista já... Ai, meu espectador. Não sei o que está acontecendo. Tá dizendo que eu estou ao vivo. Mas... Você tá com a do sítio. Então, tirei. Dani, cadê? Dani caiu, Monique. Mas a Dani vai voltar. Fica aí, Monique. Foi, voltamos, conseguimos. Caramba, que dificuldade, né? Mas é interessante que o pessoal está aí interessado Exato, em te ouvir. O pessoal está todo interessado em exatamente. te O ouvir. tema da live que agora perguntaram, né, sobre cuidados paliativos em uroginecologia, né? Então a gente começou a contextualizar em face às estratégias de cuidado, ao nível de atenção. Então eu comecei a falar para aqueles que entraram posteriormente sobre o cuidado paliativo na atenção básica, que é um trabalho que pode ser feito com gestantes, e pensando na gestante de alto risco, em que o fisioterapeuta vai fazer todo um direcionamento do preparo de pré-parto, conduzir todo o trabalho de parto decorrente de toda a equipe no qual esteja inserida nesse contexto, vinculado aos cuidados com a mãe e também com o bebê. E pensando nessa gestante e que está em cuidados paliativos, que é uma condição ameaçadora de vida, muitas podem vir a óbito logo após o parto. Então, você faz um trabalho da fisioterapia, vinculando também uma assessoria sobre comunicação de notícias difíceis, que é uma das linhas de cuidado que é feito pelo cuidado paliativo, sobre como comunicar um adoecimento, como comunicar uma situação que o paciente está apresentando e como conduzir essa estratégia de cuidado junto ao paciente e à sua família. E nesse caso específico da gestante, que está em um processo iminente de morte, como fazer esse trabalho, né, de diretivas, né, dessa gestante. Então, hoje nós temos algo chamado de diretivas antecipatórias, que incluem, por exemplo, o plano de parto. E muitas pessoas desconhecem isso. Então, que é o direito da mulher na escolha do tipo de parto, a equipe que vai estar assessorando, e de acordo com as suas comorbidades, quais serão as suas necessidades no período do parto e pós-parto. E vinculando o cuidado paliativo na gestante, a gente pode caracterizar hoje as gestantes que estão passando pelo Covid, gestantes que são portadoras de neoplasias ou de outras doenças, como uma hipertensão maligna. Então, são gestantes de alto risco, uma gerência de cuidado diferenciado. Então, nós trabalhamos de uma forma filosófica para gerenciar o tratamento. Então, temos as diretrizes, as que vão nos nortear, como, por exemplo, que são vinculadas à bioética, que é a benevolência, não maleficência, o vínculo da relação com a equipe, no sentido de trazer os direitos desse paciente, a questão vinculada à terminalidade, à judicialização, que o profissional fisioterapeuta ele acaba estando inserido diretamente sobre isso. Vinculado a essa questão, especificamente, que a gente falou do gestante, mas nós temos as questões dos pacientes portadores de doenças crônicas degenerativas avançadas. Aí nós vamos caracterizar o paciente renal, o paciente cardiopata, pneumopata, o paciente oncológico, portador de demências, doenças neurológicas. E nesse contexto da uroginecologia, se pensar no paciente com demência, pode vir a apresentar uma incontinência fecal e urinária, que pode ser um motivo de várias outras perdas, pode significar, se um paciente está com uma síndrome de mobilidade, está com uma incontinência, ser um fator de risco para úlceras de pressão. Então, a gente começa a delimitar várias estratégias de cuidados, de acordo com a condição clínica e funcional que ele vem apresentar. Nesse então, ponto, Dani, nesse ponto, você está se referindo em relação às diretrizes antecipatórias, onde você se refere à finitude, benevolência, malevolência,
em que sentido o fisioterapeuta estaria inserido nesse cuidado desses pacientes? Exatamente, Você porque até assim, falou... são documentos que são elaborados. Então, por exemplo, dentro desse planejamento terapêutico, existe um documento específico que chama-se testamento vital, onde o paciente expressa qual tipo de tratamento ele deseja ter em caso dele não apresentar condições de expressão ou vinculado a algum estado no qual ele esteja restrito de qualquer tipo de manifestação. Esse documento ele pode estar de posse de algum familiar, tem uma questão jurídica envolvida, tem que ser um documento formal escrito. É muito interessante que você começa a trabalhar com o paciente a sua gerência de tratamento, a elaboração do seu plano terapêutico de tratamento. E isso para o fisioterapeuta é algo muito novo, porque você coloca o paciente como responsável e delimitador do seu próprio tratamento. O que significa isso? O tratamento vai ser baseado no desejo do paciente, independente do seu estado de saúde. E quando a gente fala do cuidado paliativo, nessa questão amaciadora ou uma doença crônica degenerativa, eu tenho um momento inicial, que vem do diagnóstico. Então, se a gente for pensar na parte uroginecológica, além da parte da saúde da mulher vinculada à gestação, vamos pensar nos pacientes com tumores, né, localmente avançados. E que a gente vai ter que definir estratégias de tratamentos e muitas das vezes diferentes de um paciente que vai ter um tratamento curativo, em que esse tempo de tratamento ele pode ser curto ou ele pode ser um pouquinho mais prolongado, mas as perspectivas de resoluções vão ser diferentes, os objetivos serão diferentes. Então, na construção do plano terapêutico. Então, a gente acaba trabalhando nesse paciente com algumas escalas de funcionalidade vinculadas à disfunção e vinculadas ao cuidado paliativo. Que aí você vai tratar e vai traçar com esse paciente o prognóstico de tratamento. Por isso é um pouco diferente. Então, nós utilizamos, por exemplo, uma escala de funcionalidade também de prognóstico chamada Karnofsky, que vai de 0 a 100%. Quanto maior a porcentagem, maior é o estado funcional desse paciente. E isso, em termos de você fazer uma estratégia de um plano terapêutico, é importante, porque é questão de sobrevida e o quanto de funcionalidade, de função que aquele indivíduo ele apresenta. Então, você pode fazer esse mapeamento com o próprio paciente juntamente com a família. Aí você vai trabalhando várias estratégias de acompanhamento. Além dessa escala, nós trabalhamos com algumas escalas de avaliação de dor. A mais conhecida é a escala de EVA, que é a escala visual analógica, que pode ser numérica, pode ser por faces. Podemos também utilizar escalas de avaliação miccional, escalas, por exemplo, vinculada à parte gastrointestinal, como a avaliação da constipação do paciente, vinculada a outra escala funcional. Então, por exemplo, algo que é muito interessante trabalhar nas alterações, tanto fecais quanto urinárias, nesses pacientes com doença avançada, independente da característica, se é um paciente cardiopata, pneumopata, um paciente neurológico, oncológico, são as terapias comportamentais. Que muitas das vezes o tempo, há uma brevitude de tempo de vida. Então, as orientações, elas vão ser o norte diferencial desse paciente. Então, a terapia comportamental, ela entra com um arsenal terapêutico, de fácil aceitação pelo paciente, porque significa uma menor invasão, que muitas das vezes não justifica um paciente com uma doença avançada a utilização de eletroterapia nesse paciente. Então, o trabalho comportamental e de orientação vai trazer um conforto, vai trazer uma compreensão do estado atual da doença e da disfunção que ele apresenta e uma adaptação da condição funcional.
Então, esse trabalho é feito com o paciente e é feito com o cuidador. Então, por isso que a gente insere o paciente, a família e o cuidador E o na estratégia cuidador. de cuidado. Sempre. Então, Por isso o cuidado coletivo é um pouco diferenciado nesse sentido. então, Dani, nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo, o que você me diz da acessibilidade aos serviços de saúde em pacientes com cuidados paliativos frente a essa pandemia? A acessibilidade desse paciente, como é que está? Então, saíram algumas resoluções em relação a estratégias de atendimento a paciente durante a pandemia, de acordo com o seu estado funcional. Aí isso tem tudo a ver com cuidado paliativo. Então, inicialmente, nós falamos que alguns pacientes de cuidados paliativos, eles automaticamente iriam entrar no processo de paliação ao entrar em uma unidade hospitalar. O que significa isso? Quais seriam as medidas adotadas? Se o paciente necessitasse de uma ventilação mecânica, seria avaliado o seu estado funcional de doença atual vinculado ao seu prognóstico de vida para poder fazer a indicação de uma respiração artificial, de uma determinada medicação. E isso seria comunicado ao próprio paciente e à sua família. Quando você tem hoje um processo pandêmico, a inserção nas unidades de saúde, que hoje são emergências, isso se torna um pouquinho complexo, porque não há uma capacitação de equipes de pronto atendimento para receber o paciente de cuidados paliativos, que já tem uma doença ameaçadora, mas que no momento também está com uma outra situação clínica associada. Então, há uma dificuldade hoje no atendimento desses pacientes. E hoje, o que nós falamos? Que hoje nós vivemos um processo pandêmico, porém, nós continuamos com várias doenças amaciadoras presentes, entre elas o câncer. Eu falo que o câncer ele não espera. Então, nós temos observado os pacientes que estão com doenças que até então estavam tendo o controle de doença, mas houve uma mudança de foco, de estratégia dos atendimentos. Então, acabaram ficando indiretamente esquecidos. Então, hoje nós falamos que, inicialmente, a campanha ela focou num perfil de pacientes, onde pacientes com doenças crônicas degenerativas, pacientes oncológicos e até mesmo as gestantes, elas ficaram um pouco à parte, porque precisava-se ter um plano estratégico de atendimento a essa população, de uma forma diferenciada. E muitas das vezes hoje, se você é um portador de uma doença crônica avançada, você já é sentenciado a entrar num protocolo de tratamento diferente, sem possibilidade de ter uma intervenção maior, de uma medida mais curativa, e sim uma medida de controle de sintomas. Então, essa é uma que fazemos ao momento atual, vinculado a uma rede de saúde pública, tá? Mas, costumo dizer que o profissional de saúde, ele não pensa apenas em um protocolo, ele pensa em salvar vidas e oferecer conforto. Então, nessa estratégia, várias unidades de saúde estão estabelecendo várias formas de melhorar a comunicação e assistência, que é uma das bases também do cuidado paliativo, a comunicação. A comunicação direta com o paciente, elucidativa e não de exclusão. Então, hoje, por exemplo, ao adentrar na unidade de saúde com diagnóstico de COVID, independente da sua condição clínica pré-existente, ao diagnóstico você já é colocado no isolamento. E, voltando aos princípios do cuidado paliativo, esse isolamento nós vamos chamar de mistanásia. Quando a gente fala em terminalidade, temos alguns termos, que é eutanásia, distanásia, ortotanásia e mistanásia. A mistanásia seria o quê? A morte social. Você ficar isolado, sem comunicação, sem acessibilidade, muitas das vezes você perde a sua dignidade. É uma premissa de morte. Então, você recebe uma sentença antecipada.
Sim. E hoje, o que nós observamos? Se eu tenho uma doença ameaçadora prévia e ainda tenho Covid, eu diretamente eu já estou sendo encaminhada a uma eutanásia. Uma eutanásia, digamos assim, pactuada, consentida, mas não consentida pela própria pessoa, porque não foi feita a comunicação. Então, isso hoje é uma grande preocupação na condução do atendimento a pacientes portadores de doenças crônicas ameaçadoras, sejam elas doenças de origem urogenicológica, sejam elas de outras causas, mas que trazem hoje a questão do sofrimento humano. Então, essa é uma preocupação hoje atual de como conduzir pacientes frente ao momento de pandemia. Como eu classificar um estado de uma doença crônica em que ele vai requerer cuidados ao final de vida, quando terei um quadro de emergência e que ele pode ser revertido independente do processo crônico de saúde. Então, quando a gente faz a releitura desse paciente, se é um paciente que já vem com um quadro demencial, com alteração urinária, fecal, ele tem uma internação, e você já o recebe naquele sentido, é um paciente idoso, com muitas comorbidades, e que vai ter um processo mais curto de resolução dos problemas. Então, muitas das vezes, não há um devido investimento. Então, essa é uma preocupação. Então, hoje nós vivemos processos de terminalidade, digamos assim, equivocados, em que a comunicação não é feita, a condução junto ao paciente, muitas das vezes, pelo número de pacientes naquela unidade, o número de profissionais é suficiente, acabam não dando conta das necessidades do paciente naquele momento que ele tanto necessita. Então, hoje a gente fala muito de cuidados paliativos vinculados à pandemia, que é justamente a questão da autonomia do paciente, que ela foi tirada, a independência do paciente também ela foi revogada. Se ele tinha, de repente, previamente, uma diretiva antecipatória de vida sobre a condução que ele gostaria de ter, sobre uma condução do seu tratamento, muitas das vezes não vai ser respeitado por ser uma pandemia. Então, quando nós falamos dos nossos pacientes uroginecológicos, que tem toda uma história, um acompanhamento, a gente começa a botar várias situações e debates. Hoje mesmo eu conversava com um colega sobre uma situação de uma familiar dele, que está internada numa instituição com Covid, está apresentando uma incontinência fecal. E a equipe está com dificuldade de conduzir essa incontinência fecal, por ela estar na unidade de terapia intensiva, por ser uma paciente grave. E essa incontinência, além do estado que ela se encontra funcional debilitado, está trazendo um grande transtorno, porque a paciente, apesar de estar grave, está lúcida, orientada, fora do respirador. Então, ela associa trocas periódicas e falam que, devido à gravidade, toda a questão de paramentação, tem que aguardar, né? Então, assim, esse cenário é muito recorrente. Então, como a equipe pode ter estratégias de tratar um paciente com uma doença ameaçadora que apresenta condições uroginecológicas, não ser negligenciado? Então, são situações, o paciente fica muito tempo internado e fica dependente de fralda, ou fica sondado durante muito tempo. Como conduzir essa melhor estratégia? Então, tem que ser uma estratégia em equipe. Mas se a equipe ela não tem uma única, as estratégias elas se perdem, o paciente acaba evoluindo com outras complicações, como infecção, acaba muitas das vezes evoluindo para uma sepse. E a partir do momento que fosse feito um treinamento de retirada de sonda, uma terapia comportamental, de uma micção programada, junto ao paciente, à equipe de cuidados, ao cuidador principal, seria menos um transtorno. Então, a gente tem que focar, sim, independente do estado de adoecimento, da manutenção da qualidade do cuidado. Porque, às vezes, a gente foca em uma estrutura e esquece que o paciente é um todo. Ele é integral, ele tem muitas demandas. E ele precisa do cuidado paliativo em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Muita gente
muita gente tem muita dúvida em relação ao cuidado paliativo. Já conversei com pessoas que não entendem, não sabem, né, nada sobre o cuidado paliativo. Agora, cada paciente é um paciente. Mesmo aquele paciente que está passando por essa situação ou sendo tratado, né, com cuidado paliativo, tem uma visão da finitude, mas eu queria que você falasse para a gente como é que fica a sexualidade desse paciente. A Então, é muito sexualidade do interessante. paciente. Do Eu paciente. costumo dizer que o paciente, ele tem uma doença crônica degenerativa, avançada, amaciadora, mas é um paciente, muitas das vezes, lúcido, orientado, e mesmo Sim, quando ele está, digamos assim, com declínio cognitivo, ele mantém sexualidade, ele mantém a sua estrutura sexual, o seu desejo, muitas das vezes, a sua motivação. Então, eu costumo dizer que o primeiro momento é você conversar com esse paciente sobre a sua sexualidade, porque naquele momento ele não deseja como indivíduo, porque a sexualidade é saúde. E se você está em um processo de adoecimento, a sua sexualidade é como se ela fosse esquecida, como se ela nunca deveria até existir. Então, uma coisa que é muito interessante, que eu falo quando a pessoa está no processo de adoecimento e quer cuidado por terceiros, o cuidado com a genitália, né? A genitália, eu costumo dizer que é um local de preservação, de cuidado. Então, perguntar como o outro gostaria que ela fosse cuidada, higienizada, ou mesmo se a própria pessoa gostaria de realizar o seu próprio cuidado. Porque tem, muitas das vezes, a questão da erotização da genitália. E, às vezes, a gente tem algumas situações muito interessantes, né? Eu já vivenciei com pacientes, algumas até engraçadas, né? Que, assim, o banho, muitas das vezes, era a redescoberta do seu próprio prazer. Quando a pessoa estava sozinha e fazendo o seu autocuidado. Porque eram tantas invasões ao longo do dia que ela não se permitia se ver mais como pessoa. Então, quando se higienizava e fazia o contato com a sua genitália, ela percebia ainda a vida, desejos, sentimentos que até então pensava que não existisse mais. Então, a gente começa a sim. pensar na sexualidade, independente da fase da doença. E que a pessoa Sim. pode se manter ativa sexualmente até os momentos finais. E às vezes não é apenas a questão da relação sexual, é o prazer de estar com o outro, o prazer de sentir amado, de ter uma troca, de ter um sentimento. É você redescobrir a própria sexualidade, ao toque, ao movimento, a uma É, palavra, a um abraço. Então, é isso. um redescobrir dessa sexualidade. E a gente tem que estar sempre atenta, Dani, para não julgar. Quando ainda não se falava em cuidados paliativos, há muitos anos atrás, eu tive uma paciente que ela tinha câncer de vulva. Aí você imagina, a vulva era uma cratera e ela dizia que ela se masturbava e as pessoas não entendiam, porque ela tinha aquele problema, mas a sexualidade dela estava íntegra, né? E como ela Exatamente. não tinha relação sexual, e quando ela comentou, as pessoas condenaram, né? Próprios colegas também condenaram. Eu achei estranho, porque realmente eu não estava acostumada com aquilo, isso já vai mais de 20 anos. E aí depois eu nunca fui de julgar, e depois a gente foi entendendo que a pessoa está doente, mas a sexualidade não está doente, né? Não está doente, É, né? E de e a gente tem pensar que que. o apenas sentido periférico é um estímulo central também. É muito interessante essa fala, que, assim, muitas das vezes, né, o órgão sexual, ele tem uma mutilação, ele tem uma lesão, e, de repente, você não pode manuseá-lo, mas você pode trabalhar outras áreas erógenas e de Sim, descoberta de prazer, né? Então, de pensar, por exemplo, se ela mesmo tocando uma vulva com lençóis ulcerativas, né? Ela sentia sim. prazer. Eu tive uma paciente certa vez que ela tinha um câncer localmente avançado de vagina e ela já era uma senhora e o marido era mais jovem. Então, ela chegou
a consulta que a única dúvida que ela tinha e o único desejo que ela sentia ótima, todos os sintomas controlados, mas que ela sentia desejo e falta de ter relação sexual. Ela não importava o tempo de vida, mas isso ela não abria mão junto com o companheiro. Então, nós fomos avaliar melhor a estrutura, de que forma ela poderia ter uma atividade sexual vinculada a estar em cuidado paliativo com uma doença localmente avançada. Então, a estratégia foi de a gente utilizar medicamentos tópicos para analgesia, vinculado ao uso do preservativo feminino. Trabalhamos posturas que não gerassem tanta dor pélvica na mulher. Aí trabalhamos o casal, o posicionamento, as posturas e como fazer todo o processo de excitação da mulher para ficar mais confortável, mais relaxada possível. Então, nós fizemos, nesse caso, uma programação de uma relação por mês. Isso deu muito certo. Ela teve uma sobrevida de 3 anos e foi maravilhoso. Né? Então, ela sempre chegava às consultas regulares com a equipe e ela falava, vocês me proporcionaram os melhores anos da minha vida. Ela teve uma sobrevida de quanto tempo que você falou? 2 anos. Olha que maravilha. Mantendo a atividade sexual. Eu tenho uma ideia, Dani, que eu acho que a gente trabalha na área de saúde, né? Na vida, a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro, né? Na vida, sim, aprender a ouvir. Eu acho que com cuidados paliativos, mais do que nunca, né? Você se colocar no lugar do outro. Não é porque a pessoa tem a finitude tão perto, é que ela vai mudar o pensamento dela ou aquilo. Exatamente. Que ela por isso a gente fala, o cuidado paliativo é uma das especialidades que ela trabalha mais o toque sobre o outro, em que você passa a ter uma percepção diferente da vida, sobre essa linha tênue da vida e sobre quais são os desejos, quais são realmente as necessidades reais e vitais para aquela pessoa. Então, muitas das vezes, o que você identifica na sua avaliação como sendo algo muito importante para aquele paciente não é. Então, a gente tem que trabalhar o nosso trabalho vinculado à necessidade e o desejo do paciente. Por isso a questão do protagonismo do paciente nesse tipo de estratégia de cuidado. Teve certa vez, voltando à sexualidade, que eu tive um paciente em que tinha uma obstrução a nível vaginal e retal. Então, tinha um desejo muito grande de manter atividade sexual, tinha um desvio de trânsito gastrointestinal, usava uma colostomia. Então, a via que nós conseguimos trabalhar de penetração do companheiro nessa pessoa foi justamente através do hóspede, né? Então, são situações de adaptação que, às vezes, quando a gente fala no primeiro momento, as pessoas elas olham com um certo espanto. Sim. Porque não é algo usual, coloquial, mas vamos falar, as pessoas elas são diferentes. Nós temos que aprender a trabalhar e a tratar a diferença, mas a diferença não fazendo o outro ser diferente. Se apropriar daquilo para reservar e ter a melhor condução do cuidado frente à sua necessidade. Porque senão a gente passa a ter um olhar crítico, desumano, desagregador e discriminatório. Sim, com certeza. Porque é muito comum a colocação não pode, não é correto. Se o senhor ou a senhora estão com tantos problemas e não está pensando na sua sexualidade, então é uma fala muito recorrente. É uma fala muito recorrente. Então a gente acaba muitas das vezes trazendo muitas impotências, do que muitas das vezes, a partir de uma conversa, de uma estratégia às vezes simples, trazemos uma solução. E é tão interessante isso que o cuidados paliativos é baseado no controle de sintomas, que vai desde dor, dispneia, cansaço, alterações alimentares, mal-estar, estado de sono, alterações gastrointestinais. Então, muitas das vezes você consegue resolver um componente que ele tem de uma queixa, que até então a equipe não valorizava, e você tem uma melhora sintomática de todos os outros sintomas. De todos os outros sintomas, com certeza.
Porque E isso é a promoção da qualidade de vida. Você traz um bem-estar, uma felicidade que gera qualidade de vida. Realmente é. Então, a gente começar a redefinir o que o paciente quer para a sua vida de promoção de saúde e qual a perspectiva que ele quer ter de saúde e de sobrevida. E a partir disso, sim, você começa a definir o plano terapêutico. Seja estratégias para uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, seja para o controle de uma dor pélvica, seja para alterações da sexualidade, seja para alterações, de repente, que ele venha apresentar vasculares decorrentes do seu tratamento. Então, a gente começa a fazer esse mapeamento e, a partir disso, a gente vai trilhando caminho junto com ele. Então, eu falo, cada dia é um dia especial, é único. E vamos valorizar a vida e os seus dias. Não importar com amanhã, construir o hoje. E o fisioterapeuta ele vai fazer diferença no hoje desse paciente. Então, muitas das vezes, o paciente fala, há muito tempo eu não tinha uma noite de sono. Foi tão interessante os exercícios que foram propostos, eu não sabia que trazia tanto bem-estar. Eu não sabia que tal posicionamento eu poderia, de repente, facilitar a minha troca postural e eu ter uma autonomia de ir ao banheiro e fazer o meu autocuidado, a minha higienização. Então, são coisas pequenas, mas para aquele paciente que precisa de uma potência, da sua independência, da sua autonomia, é tudo na vida. Então, assim, o fisioterapeuta que trabalha com pacientes com doenças crônicas e que vai ter um enfoque na área de uroginecologia, a gente tem que começar a abrir um pouquinho o nosso olhar, porque senão a gente fica muito focado em algumas estratégias terapêuticas, mas que não são condizentes ao estado funcional e à necessidade do paciente. Então, muitas das vezes eu falo, nós temos muitas das vezes aprender a ouvir, a tocar no momento certo, para que tenhamos uma boa resposta de tratamento. Porque às vezes a gente faz uma elaboração de um planejamento terapêutico enorme e que o paciente não vai conseguir contemplar um item só daquela estratégia, porque foge à sua realidade e à sua necessidade. É verdade. Dani, normalmente, né, os convidados aqui da live, eu deixo falar e pergunto alguma coisa e tal. E nessa situação, nesse teu tema de cuidado paliativo, é novo para muita gente, né? Teve alguém que colocou aqui, informação é tudo, que legal, não sabia. Uma pessoa colocou, é um universo que não conhecia. É tudo muito novo, muita gente não sabe. Então, eu não sei nem quanto tempo a gente tem por causa desses percalços, né, que estivemos aqui. Percalços, nós tivemos, mas aqui estamos, né? Mas aqui estamos, sobrevivemos. E exatamente. Aí, eu queria abrir um pouco para que as pessoas perguntassem, porque eu vi que gerou dúvidas, né? Gerou curiosidade. E aí eu queria abrir um pouco para as pessoas perguntarem quem tem alguma dúvida ou alguma coisa que achou interessante, queria saber. Vamos abrir para essas perguntas, porque eu não sei se a gente tem muito tempo, eu não marquei o início da nossa última tentativa. Entradas e saídas, né? E assim, o que é muito interessante, enquanto as perguntas surgem, né, é entendermos que o cuidado paliativo é colocar o paciente como protagonista. Trabalhar a identidade desse paciente sempre, né? Trabalhar a sua identificação, trabalhar os seus desejos. E com isso, o cuidado paliativo é uma das especialidades que trabalha mais a questão da equidade, que é o tratar o outro não apenas como algo diferente, como um paciente que ele é único. E ele precisa de cuidados especiais. E nós vamos ser, digamos assim, condutores de um novo caminho de vida para esse paciente. E muitas das vezes, eu costumo dizer, que o cuidado paliativo, ele faz o paciente sorrir, faz ele acreditar que pode ser diferente, mesmo num momento difícil de vida. E assim, essa live, eu acho que ela tem um contexto muito especial, além de serem duas mulheres, né, com as suas, digamos assim, características diferentes, mais marcantes, né?
E numa semana que nós vivemos algumas situações de protestos, de reivindicações, o cuidado paliativo, eu insiro ele como sendo uma das especialidades que coloca o paciente como igual. Ele não é diferente pelo seu sexo, pela sua raça. Ele é valorizado pela pessoa. Então, o cuidado paliativo é uma especialidade que trabalha a pessoa, a integridade humana, a sua história, a sua vida, o que ele deseja. Então, a gente tem que trabalhar isso, independente da especialidade que a gente venha abarcar, de aprender a ouvir o nosso paciente, a identificar o nosso paciente e ter esse zelo. Porque muitas das vezes a gente acaba tendo um olhar muito crítico, discriminatório, e muitas das vezes não condiz com a realidade. Às vezes uma situação que você observa e que você não se permite ouvir, traz um diagnóstico equivocado. Então, o que eu quero deixar de mensagem é a gente aprender a olhar para o paciente de frente, aprender a dialogar de uma forma mais simples, aprender a trabalhar as comunicações de notícias difíceis com esse paciente no tempo certo. Cada paciente, cada pessoa tem o seu tempo de escuta, tem o seu tempo de comunicação e, muitas vezes, o seu tempo de compreensão. Às vezes, por um adoecimento ou uma condição não muito favorável, a gente entra num processo de luto. E, às vezes, nesse processo de luto, que foi descrito por uma psiquiatra chamada Elizabeth Kübler-Ross, em que ela descreve em fases. A gente passa inicialmente por um processo longo de raiva, de negação, até termos a aceitação. E o fisioterapeuta é um dos profissionais que ele caminha junto com o paciente durante muito tempo. Então é muito interessante que às vezes ele tem um diagnóstico inicial, está acompanhando o quadro agudo, ele se estabiliza, de repente esse paciente declina. E o fisioterapeuta ele continua com esse paciente. Então a gente começar a ter esse olhar sobre perceber a capacidade funcional de quem nós estamos atendendo, assistindo, aprender a identificar suas necessidades e aprender também a se despedir desse paciente, né? Que assim, as perdas não é apenas para o paciente, é para a equipe, né? Então a gente aprender a ter toda uma condução desse processo, que eu falo que a vida é um grande enredo, né? É uma história, cada um de nós desenvolve uma história e nós queremos ter o melhor final. Então, quando a gente acompanha esse paciente até o final da vida, dando dignidade, dando respeito, dando autonomia, nós estamos trabalhando uma história com um final feliz, porque é um final com qualidade, que é justamente a eutanásia. É a morte no momento certo, no momento adequado, justamente inserido no contexto de maior conforto para aquela pessoa. Essa parte emocional da equipe, como lidar? Que a Natália está perguntando. Não é tão simples, né? Porque, assim, geralmente a gente fala do cuidado com o paciente e o cuidado do cuidador. Como que fica essa equipe? Então, a equipe, muitas das vezes, ela adoece, né? É muito frequente o adoecimento da equipe, muitas das vezes por situações de impotência na resolução de algumas alterações e que não depende de você, mas que você às vezes se apropria daquela situação e que você quer resolver e você não consegue. Então nós temos alguns casos de depressão, de ansiedade, de burnout, que é desenvolvido por aquela equipe. Então é muito interessante a equipe de cuidado paliativo também ter o seu espaço de troca, de acolhida, de conversa, ter um suporte psicológico. Você lidar com o adoecimento do outro não é fácil. Você lidar com a morte do outro, pior ainda. E quando essa finitude não é programada, ela é mais crítica. Então, hoje, nesse momento que nós vivemos de pandemia, nós estamos vivendo um período que o profissional de saúde ele está adoecendo muito. Ele está trabalhando com o sofrimento humano da pior forma. E que muitas das vezes você não tem um recurso adequado naquele serviço, você não tem uma estrutura de acolhimento e você se sente incapaz, sem poder de ter uma resolução. E você se coloca no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você trabalha o que nós chamamos de compaixão.
É como se você, de cada partida, fosse a sua própria partida. Então, eu costumo dizer que esse momento, ele talvez vai ser um divisor de águas sobre o que é o cuidar, o que é o viver, o que é você estar na linha tênue da vida, da morte. E da morte. E às vezes de uma forma muito súbita, não esperada. Então, os cuidados paliativos hoje acabaram se inserindo de uma forma mais rápida em algumas unidades, e que o profissional que ele não teve um treinamento mínimo, ele tem que comunicar àquela família que aquela pessoa, que é o amor de alguém, não mais está ali. E ela não é responsável por aquela finitude, foi por um processo de adoecimento. Mas aquela família, ela vai chorar e ela não vai ter o direito de se despedir, não vai ter o direito de velar. Então, esse profissional, ele sofre. Ele sofre, sofre. É muito doloroso. Trabalhar com cuidado paliativo, né, já é difícil, porque eu sempre digo que nós não fomos feitos para perder, né? Biblicamente falando, o mundo seria o paraíso, a vida seria eterna, mas eis que o homem pecou e aquela história toda que a gente sabe, pronto, vamos morrer. Mas mesmo assim não estamos preparados para morrer. Ainda mais dessa forma, com essa pandemia, que é o que você falou. As pessoas não se despedem, as pessoas não percebem a finitude. É uma coisa que acabou, de repente. Exatamente. Não é? E aí é o sofrimento. Isso está gerando um grande sofrimento e um luto patológico. Porque, assim, nós temos culturalmente a necessidade da despedida. Sim. De fazer todo o processo de fim de vida, de encerramento de um ciclo. É como se houvesse uma lacuna. Você não viu, você não se despediu, então você não consegue fechar esse ciclo. Então isso vai deixar grandes cicatrizes. Então a gente vai ter um processo agora de adoecimento populacional daqueles que tiveram seus entes, que foram, infelizmente, levados por essa situação pandêmica que nós estamos vivendo. Até porque todo o processo de internação ou mesmo de adoecimento não foi de uma forma tão próxima como nós gostaríamos que fosse. Isso. Então, assim, o jeito do outro, a privação do contato, né? Nós temos um povo latino, nós temos uma necessidade de toque. De toque, de contato, é verdade. E é isso que a gente está falando, a Andresa colocou aqui, parece que não finaliza o processo de entendimento do falecimento. Realmente, não finaliza esse processo porque você não teve essa despedida. Né? A Cláudia também colocou perfeito, Eliane. É exatamente isso, essa sensação de vazio, né, Cláudia? Porque você não teve a oportunidade, esse momento. Você está de luto de quê? Né? De quê? De quem? Né? Porque você não vê. Né? Você não pode despedir, você não pode fazer uma despedida como você gostaria, de prestar a última homenagem. Então, é tão interessante que existem alguns trabalhos aqui no Instagram e no Facebook também, que alguns grupos estão criando páginas para que famílias possam expressar todo o sentimento que gostariam de estar fazendo, caso houvesse um processo de despedida concreta. Então, ela está acontecendo de uma forma virtual, mas é com posicionamento. Então, nesse caso, a mídia está sendo um veículo promovedor de acolhimento. Mesmo que virtual. E que você vai estar ali através do canal prestando uma homenagem. Então, assim, é um novo divisor de águas nesse momento. É muito triste, mas é um alento, né? Como você falou, é um alento realmente. Como eu falei, eu deixei o espaço para o pessoal perguntar, mas o pessoal está só elogios, tecendo elogios para você, o que me deixa muito feliz, né? Porque
Eu sei que não só eu que admiro, que gosto, é muita gente que te admira, que realmente você é uma pessoa assim especial. E fiquei muito feliz de trazê-la aqui na nossa live. Gratidão. A palavra é essa, A Natália, gratidão que eu gratidão. tenho é a gratidão, Eliane. A Eliane, Ah, sim, sim, sim. A Eliane é uma pessoa que é agregadora, né? E ela lapida, digamos assim, os valores, os melhores valores das pessoas e é uma grande incentivadora. ai, Ela é uma obrigada. pessoa que nos impulsiona, que nos faz acreditar no nosso potencial e que podemos chegar lá e que vem desenvolvendo isso ao longo da vida, em gerações já, né? Então, assim, ela faz com que as pessoas acreditem que você pode, você chegará lá. Então, assim, a Eliane é um presente para nós, né? Então, a Interfis, a partir do momento em que ela tem uma pós-graduação que é coordenada por uma mulher negra, vitoriosa, uma mulher que batalha, que trabalha a educação como norte de vida e como uma potência de modificar a sociedade, já é uma instituição para mim que já merece todo Opa, o seu crédito. não E essa vale. semana, vale sim eu falar Não sim. Essa vale porque semana eu a gente, faço minhas suas palavras. essa semana nós vivenciamos muitas situações desagregadoras, né, de revolta e a gente tem que acreditar que todos somos iguais, né? Sim. Todos nós temos potências, todos nós podemos crescer. Então, a partir do momento, você como educadora, você transforma sonhos em realidades. É, Mas com conhecimento, com amor, com é, bravura. Então, isso a gente tem que realmente valorizar. Temos que sim. pontuar, sim, falar. Então, quando essa Formadora de live saiu na opiniões. sexta-feira, no meio dessa conturbação, eu falei, é uma questão de movimento de resistência em que, independente do espaço que você esteja, você fazer o seu melhor. E É, nós, como educadores, educadoras de saúde, nós trabalhamos com superações o tempo inteiro. E trabalhar principalmente com a vida do outro. E trazer que, independente do momento que ele esteja, onde ele é único, ele é especial e que nós estamos ali, sempre com ele. Então, acho que esse momento é um momento, assim, eu guardo com muita gratidão sempre, né? E as pessoas que estão nos assistindo, que estão hoje numa sexta-feira, essa live ela teve, digamos assim, várias nuances, né? Várias, eu vou chamar de nuances. Mas no final nós conseguimos, porque nós é, acreditamos. Porque sim, o nosso objetivo é um objetivo de levar o bem, levar o conhecimento, o é. crescimento de todos, fazer com que o trabalho da fisioterapia seja valorizada em todas as frentes e que estejamos inseridos em todas as linhas de cuidado. É. A importância da fisioterapia, a importância do nosso travesti, porque a Dani vai falar, ih, que legal, a Dani vai falar, mas que não conhecia o cuidado paliativo, está saindo daqui com uma informação preciosa, né? Uma informação para a vida. E eu acredito que muita gente que está aqui, que veio te assistir, vai buscar um pouco mais sobre o cuidado paliativo para entender, para vivenciar, para levar para a sua vida e tratar o seu paciente. Isso é muito Exatamente. E é interessante muito e eu te agradeço interessante. muito, Dani. E eu que te agradeço. Olha, se precisarem de biografia, trabalhos, podem me solicitar. Tiver algum caso clínico para discutir, tenho o maior prazer em ajudar sempre. Podem sempre contar comigo, aqueles que me conhecem, e sempre tiro um tempo para a gente poder ajudar o outro, porque a vida ela é feita de trocas. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Eu acho que o fisioterapeuta ele precisa agregar mais ao seu colega, contribuir, não apenas criticar.
Porque se a gente trabalha só a crítica, a gente não trabalha o crescimento. E mostrar talvez ao outro onde está o erro, mas você precisa ajudar. Então, o que vocês puderem fazer pelo outro, façam. Isso não é feio. Isso não é uma perda, é um ganho que vocês vão ter ao longo da vida. Então, eu só tenho que agradecer a Eliane, porque eu só ganho em estar aqui, eu só ganho em estar participando dessa construção que eu falo de vida, não apenas leciona entre você e outro. Então, eu falo que é um caminho maravilhoso de lecionar. Estar. E, assim, é muito bacana que eu estou vendo vários colegas presentes participando e é maravilhoso esse compartilhar de saber, essa divisão, esse dar a mão, seguir junto. E o nosso paciente, ele precisa muito disso. Então, para sermos bons profissionais, precisamos também sermos pessoas melhores, aonde quer que nós estejamos. Sim. Sim. Dani, eu vou precisar encerrar porque eu não guardei o tempo, porque se eu deixar eles encerrarem, eu não tenho como gravar. E eu preciso gravar essa nossa conversa maravilhosa. Agradeço todos que acessaram, que estiveram aqui, que falaram verdade sobre você, porque você é maravilhosa, é uma pessoa que agrega. E eu vejo no final da aula, quando você chega para dar aula, o pessoal que não te conhece fica assim, meio arredio. Aí depois começa o meu WhatsApp. Professora maravilhosa, é agregadora, muito conhecimento, aquela coisa toda que você é. Então, muito obrigada por tudo. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. E um grande beijo para você, minha amiga. Eu que agradeço. Um grande beijo a você, um grande beijo a todos que estão aqui nos acompanhando. E foi um grande presente, como eu já falei, estar com vocês nessa sexta-feira e especialmente nessa semana. Então, vamos trabalhar o cuidado paliativo, vamos trabalhar a vida. É vida. É viver a vida plenamente até os seus últimos dias e fazer da nossa vida sempre uma bela história. Então, deixo meu abraço, meu agradecimento e o que vocês precisarem, contem comigo, é só entrar em contato. Até eu deixei aqui um livro separado, eu não ganho nada com isso não, tá? Mas é um livro até que viralizou, que é da Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que vale a leitura, que fala: a morte é a vida que vale a pena viver, tá? Pra gente fechar. E antes de eu ir embora, eu quero dedicar essa live a uma fisioterapeuta que é amada por muitos nós, o nome dela é Andréia. Então, eu dedico também essa live para você, Andréia Peçanha, que é uma pessoa extraordinária, que eu tive a oportunidade de conhecer e que faz a cada dia um novo dia em sua vida. Você, justamente, é o que nós desejamos como pessoa, como profissional, que enfrenta o cuidado paliativo de frente, como paciente, como fisioterapeuta oncológica, e que é um grande, digamos assim, para a gente, fisioterapeutas, é um ícone hoje, né? De vida, sobrevida e de acreditar que cada dia ele é único, deve ser vivido plenamente. Então, eu deixo meu beijo para a Andréia Peçanha, tá? Em especial, que eu tenho que mandar um beijo para ela. Um beijo, Andréia Peçanha. Tchau, Dani. Obrigada, minha amiga. Obrigada de coração. Eu te agradeço. Um beijo.